de grandes desafios. Estamos saindo de um momento epidêmico, onde estivemos aí 105 dias parados, né? E as igrejas estão voltando à sua normalidade, e nós queremos, com gratidão, agradecer as lideranças que tornaram possível nós estarmos cultuando a Deus, já que em muitas localidades ainda estão as igrejas fechadas. Orar também por aqueles estados onde nós estamos com um índice epidêmico muito grande. Nós temos aí Amazonas, né, no Pará, temos Curitiba, temos Paraná, temos aí Mato Grosso, né, Mato Grosso do Sul. E devemos orar, em nossas orações, orar para que Deus tenha misericórdia, já que a coisa está partindo para uma situação um pouco mais grave. Aqui, nosso vizinho, aqui estado do Pará, aqui no Amazonas, foram detectados já mutações do vírus. O vírus está sofrendo uma mutação, parece que 3 tipos de mutação foi identificado nele, e isso é uma coisa que se complica. Nós tivemos um índice de contaminação muito alta hoje nos Estados Unidos, e a coisa, ao invés de estar baixando, ela está tomando já o outro curso. E já há comentários de que vão fechar tudo novamente. Fechar igrejas, fechar comércio, fechar tudo, né? Então, nós convocamos também essa reunião de amanhã, não vou falar a pauta, mas é para tratarmos também assuntos cernentes, alguns episódios que precisam ser cuidados. Nós precisamos ter cuidado, e precisamos ter muito cuidado. E amanhã, internamente na reunião, nós vamos tratar com as lideranças, no caso, os supervisores, o presbitério, a diaconia do campo, algumas coisas que precisam ser, os diáconos precisam ouvir qual é o seu papel de diácono, o presbítero, o seu papel do presbítero, o supervisor, o seu papel de supervisor, e o pastor também vai falar sobre o papel de pastor. A gente vai na flexibilização dos fatos, reverberando com amor, com carinho, passando azeite, ajeitando, mas tem uma hora que a vara também tem que ser usada. Tem uma hora que a vara também vai ser usada. Então, não peço que me tenham por chato, mas necessário se faz. O texto que nós lemos, o capítulo 32 de Êxodo vai nos mostrar um fato inusitado. Moisés sobe ao monte, e Moisés está orando a Deus, e há um retardo na volta de Moisés. Moisés retarda a descer do monte, e o povo começa a induzir Arão
há um pecado que vai lhe custar muito caro. Esse povo que está lá começa a induzir Arão e pede para si um Deus para que eles possam adorar e que esse Deus vá na frente deles. Então, as pessoas mudaram, a situação mudou? Não. Ora outra, nós vemos as pessoas dentro desse mesmo patamar histórico de Israel, e o povo de hoje dentro desse mesmo padrão. Deus lhe dá um líder, lidera, abençoa o povo, ora pelo povo, intercede pelo povo, e aí quando o líder se afasta um pouco, o povo suplica que o líder dá-lhe uma rasteira, vamos tirar ele fora. Porque foi isso, em outra linguagem figurativa, é isso. É isso que eles estão fazendo com Moisés, opondo-se àquele que subiu para interceder. Porque se você for ao versículo 14, vamos ler, Êxodo 32, pastor, mas não é o 33, chegamos já lá. Capítulo 32, versículo 14, por favor, alguém leia para mim. Então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. O 15. E voltou Moisés e desceu do monte com as duas tábuas do testemunho na sua mão, tábuas escritas de ambas as bandas, de uma e de outra banda escritas estavam. Muito bem. Volta um pouquinho ao 12. Versículo 12 do 32. Porque não há de falar aos egípcios, dizendo: para mal os tirou, para matá-los com os montes, e para destruí-los da face da terra, torna-te da ira do teu furor, e arrepende-te deste mal contra o teu povo. 13. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado e lhes disseste: multiplicarei a vossa semente como as estrelas dos céus, e darei a vossa semente toda esta terra, e que tenho dito, para que a possuam por herança eternamente. Agora leio o 11. Versículo 11. Porém, suplicou Moisés. Porém Moisés suplicou ao Senhor seu Deus e disse: ó Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo, que tu tiraste da terra do Egito, com grande força e com forte mão? Amém. Por quê? O que era que ele estava fazendo, irmão Luiz Gonzaga, se não intercedendo por aqueles que estavam lá embaixo? Moisés estava num processo intercessório pelo povo, para que Deus se compadecesse do povo, e Deus se compadeceu. Deus atendeu a oração de Moisés. Moisés desce com as tábuas da lei, feliz, satisfeito. Só que quando ele vai se aproximando, Moisés ouve, primeiro ele ouve louvores, cânticos de adoração. A segunda coisa que acontece, Moisés vê o bezerro de ouro. E aí vem a ira sobre Moisés. Ele fica irado, ele fica revoltado com a situação em que eles próprios criam para eles. Arão até que vai bem, mas atende e se torna flexível demais ao povo, porque Arão deveria ter dito ao povo: não, Moisés está para o monte, eu estou aqui como voz, como boca,
como mão de Moisés. Vamos esperar o tempo que for necessário que o nosso líder desça, porque ele está adorando a Deus, ele foi adorar a Deus, não importa se ele vai passar 30, 40, 50, 60 dias, mas nós vamos esperar o nosso Moisés. Caso contrário, Deus nos dará uma resposta, ele falará conosco. Você pode dar glória a Deus? A atitude correta desse líder deveria ter sido essa: de consolar o povo, convocar o povo a uma adoração a Deus e não aceitar a propositura do povo de revolta, de rebelião, porque isso se torna um ato de rebelião. Contra quem? Contra o seu líder. E aí, a coisa vai complicar. Mais na frente, Moisés manda matar os idólatras. Moisés vai pedir que aqueles que são idólatras, que adorem aos ídolos, que sejam mortos. E muitas das vezes nós cristãos estamos na igreja, mas não conhecemos a Deus e ainda estamos criando para nós ídolos de adoração. Veja, por favor, o versículo 25 do capítulo 32, por favor. Pode ler, qualquer um, irmão. Bora? Versículo 25, capítulo 32 do Êxodo. Fique com a Bíblia aberta. Eu estou chegando lá. Já estou concluindo essa parte para entrar na parte introdutória da mensagem. Versículo 25. E vendo Moisés que o povo estava despido, porque Arão o havia despido para a vergonha entre os seus inimigos. Pode prosseguir. Pôs-se em pé Moisés na porta do arraial e disse: Quem é o Senhor? Vem até aqui. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. 27. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: cada um ponha a sua espada sobre a sua coxa, e passai e tornai pelo arraial de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, e cada um a seu amigo, e cada um a seu próximo. 28. E os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés, e caíram do povo aquele dia uns 3.000 homens. 29. Porquanto Moisés tinha dito: consagrai hoje as vossas mãos ao Senhor, porquanto cada um será contra o seu filho e contra o seu irmão, e isto para ele vós dar hoje bênção. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Vamos agir como tem que ser. Vamos fazer a coisa da forma que ela tem que acontecer. E mais uma vez, esse Moisés que agora revoltado, que acaba de fazer esse ato, ele vai interceder a Deus. Pastor, interceder é. Moisés vai interceder por quem? Pelo povo. Eu gosto dessa linguagem, é aquela, né? É aquela? Vem cá. Escute aqui nessa linguagem o que vai acontecer. Versículo 30 ao versículo 35. 5 versículos. Bem aqui, bem aqui. No dia seguinte,
Disse Moisés ao povo: vós contendeste grande pecado, agora, porém, subirei ao Senhor, e o porventura farei proposição pelos vossos pecados. Tomou Moisés ao Senhor e disse: ora, o povo cometeste grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhe os pecados. Ouça, não risque de mim, peço-te, do livro que escreveste. Então disse o Senhor a Moisés: riscarei-o do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Vai, pois, agora e conduzes o povo para onde te disse: eis que o meu anjo irá adiante de ti, porém no dia da minha visitação vingarei neles os seus pecados. O 5 também? O 35? 35. É o 35. Feriu, pois, o Senhor ao povo, porque fizeram o bezerro que Arão havia fabricado. Amém? Olha o que Moisés vai dizer: Senhor, perdoa o povo. Perdoa, Senhor. Dá um desconto para eles. Caso contrário, risca o meu nome. Risca o meu nome. Risca o meu nome do livro. Aí Deus vai entender a situação de Moisés. No dia seguinte, disse Moisés ao povo: vós cometeste grande pecado, agora, porém, subirei ao Senhor, e porventura farei propiciação pelo vosso pecado. Olha o que ele está dizendo. Tornou Moisés ao Senhor e disse: ora, o povo cometeu grande pecado. Você pode dizer amém? Ele não encobriu o pecado do povo, mas ele disse ao Senhor: o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhes o pecado, ou senão, risca o quê? Te peço do livro o meu nome. Moisés estava dizendo: esse povo sofreu muito. O Senhor não tirou o povo do Egito para morrer na face da terra, ou seja, para morrer no deserto, para consumir o povo no deserto. Diga misericórdia. Foi o que Moisés sentiu do povo. Embora o povo tenha cometido um pecado, Moisés não coagunou com o pecado deles. Moisés não foi a favor do erro deles. Eles tinham que se corrigir do seu erro. Eles precisavam de uma correção. Mas Moisés não amaldiçoou o povo. Tem líder que está na igreja, e quando sai da igreja, ele amaldiçoa a igreja. Quando eu sair da cidade, vou bater a poeira do pé.
Irmão, pare com isso. Eu ouvi uma certa feita um líder dizer: quando eu tiver de passar por aqui, passarei de avião, para não passar no meio dessa terra. Para com isso. O maior exemplo de liderança para a igreja, para o povo, foi Moisés. E Moisés foi um homem que intercedeu grandemente pelo povo. E é esse o papel da igreja. A igreja como um todo, nós que compomos a igreja, devemos ter a consciência de que nós devemos interceder pelos que não são crentes. As pessoas criticam e amaldiçoam os idólatras, mas isso é uma questão que eles vão prestar conta com Deus. Vocês estão me entendendo, sim ou não? Sim ou não? Conscientize o errado do seu erro. Meu filho, o papel do pai é chegar para o filho e dizer: meu filho, isso aqui está errado. A forma como você está caminhando está errado. O que você está fazendo, um precipício chama outro precipício. Um mal leva a um outro mal. Então caminhe pelo caminho da verdade, pelo caminho do bem, e você será um homem de bem. Um homem tratável, um homem com respeito, com honra, e aonde você chegar, você será honrado como tal. Você pode dar glória a Deus? Então o papel da igreja é tratar as pessoas. O papel dos líderes é tratar as pessoas bem. É mostrar para elas que elas estão erradas. E o líder que não fizer isso pagará caro. Porque tem muita gente preocupada com a situação financeira. Quanto é que rende? Irmãos, é oferta de todo jeito. É projeto tal que denomina projeto Ageu, é projeto tal que denomina projeto não sei de quê, e começa a dar nomes bíblicos a projetos para tirar, usurpar o que o povo não tem. O povo deve ser conscientizado da sua responsabilidade. Se eu sou membro da igreja, eu tenho que ter a consciência de membro. E como membro, eu tenho que honrar a minha função de membro. Se eu sou dizimista, você é dizimista, e eu sei que a igreja precisa passar por reformas. O pastor precisa construir. Nós estamos num processo de acabamento de construção nos torrões. E nós estamos num processo de uma reforma na congregação do Panã. O Sítio Alegre foi a primeira a ser beneficiada e foi gasto muita coisa. Mas a sede é a mãe, e a mãe tem que ser cuidada. O filho tem que entender que a mãe tem que vestir bem também. Porque se o filho vê a necessidade da sua mãe e ele não vai lá, ele tendo condição, ele é um mau filho. Ele é um filho ruim. Porque ele sabe que a sua mãe está precisando de ajuda, está precisando de um remédio, e ao invés dele socorrer a sua mãe, ele vai para os amigos. Beber, comer, se deleitar com os amigos, esquecendo-se que a sua mãe está necessitada. Que isso, pastor? Numa linguagem figurativa, nós temos uma sede. E oxalá, louvado seja Deus, que os irmãos entenderam que aqui precisava de cuidados. Hoje nós temos, graças a Deus, aqui uma equipe que tem trabalhado para que hoje nós chegássemos aqui. Estamos ajeitando algumas coisas. Nós estamos precisando de, vamos botar,
1.300 vezes 3, irmão. Nós estamos precisando de R$4.000 aqui para a sede. R$4.000. Aí você diz assim, mas o que é, pastor? O ar-condicionado da sede. 3. 1, os obreiros aqui. 2, 3 ar-condicionados. 3, só 3. As janelas já estão sendo colocadas, essa semana vai ser colocadas as janelas e as portas vão ser mudadas. Essa semana, segunda-feira, nós estamos indo quitar, né, irmão Luiz Gonzaga, a última prestação do som aqui. Precisamos até de domingo de socorro. Precisamos de socorro até domingo. Porque assumimos um compromisso, segunda-feira temos que ir lá fazer a quitação disso aqui. Entendermos que precisamos socorrer os irmãos que estão lá no Morro da Sinhá. Precisamos construir urgentemente um templo lá. Porque os irmãos, o povo que aceitaram, que receberam a Cristo como Salvador lá, eles não vêm, não descem para o Sítio Alegre. São poucos os que vêm, mas precisam de um templo, de um local, para que possam agregar-se ou congregar-se. Então veja que as necessidades são muitas. E aí alguém diz, não, eu não vou dar dinheiro, pastor. Está certo, não tira a sua razão. Mas você não vai estar dando dinheiro para mim. Você vai estar investindo na obra, no trabalho de Deus. Eu recebi uma ligação de uma pessoa e ele falava algo comigo e tal. Eu disse assim, meu querido, eu abri mão do meu carro. O meu carro faltava 25 mil para quitar. E eu devolvi o meu carro perdendo todo o dinheiro que eu já havia pago. E o carro que você tem não é meu. É uma espécie de aluguel. Eu estou com o carro, estou pagando o carro. Para quando eu tiver condições de comprar um carro, devolver o carro que eu estou com ele. Se alguém que está me ouvindo aí no YouTube quiser doar um carro para o pastor Valdir de Almofala, eu estou recebendo doações. Não só para a obra, como também para mim, para a minha família. Pois eu sou um pastor franciscano. Aí você vai dizer, como é isso? É um pastor que não tem bens materiais. Ao contrário de muitos que tem por aí, que só pensam em si. O obreiro chegou e disse, pastor, entrou R$800 lá, de dízimo. E eu peguei os R$800 e comprei de material. Está errado, vai ser chamado no tronco amanhã aqui. Vai ser chamado no tronco. Porque está errado. Porque ele tem que entender que há compromissos a serem cumpridos e a gente vai chegar lá. Amém ou não? Você pode dar glória a Deus? É difícil, né? Moisés estava chateado com a situação. Não estou chateado, não, estou alegre. Porque a obra do Senhor está sendo feita. Eu só quero prestar conta com você, para você saber o caminho das águas. Para antes de falar, você ter uma noção de como as coisas estão sendo feitas. Diga, o exemplo de intimidade com Deus. Diga, o exemplo de intimidade com Deus. Moisés era tão íntimo de Deus que ele disse, vocês fiquem aí, tire os seus atavios, calma, espera aí, eu vou ali conversar com o pai, vou conversar com meu amigo, diga intimidade. Diga, quem chama Deus de amigo é íntimo dele. Diga comigo, quem chama a Deus de amigo é íntimo dele. E a igreja, ela deve ser amiga de Deus. A liderança, ela tem que ser amiga de Deus. O obreiro, ele tem que ser amigo de Deus, porque é ele que dá o exemplo. Ele é o esteiro.
ele é visado, ele é visto. Versículo 7, 33. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si, fora, bem longe do arraial, e lhe chamava a tenda da congregação, ou seja, ficava a congregação e ele tinha uma tenda particular dele. E essa tenda ele denominou de a tenda da congregação. Todo aquele que buscava ao Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. A tenda ficava fora, diga, particular com Deus. O crente, ele precisa ter um particular com Deus. Tem momentos, tem situações que você não consegue orar na sua casa. O que você faz? Você vai para um lugar de oração, reservado. Lá você fecha a porta. Lá você se tranca. Lá você ora. Lá você chora. Algum tempo atrás nós tínhamos uma equipe de oração. Essa equipe era composta pelo Guto, pelo Ricardo, pelo Bonerges, pastor Bonerges, pelo irmão Bosfó, José Vanderlei Bosfó. E nós íamos para um local chamado Monte Líbano. Nós tínhamos a nossa congregação, mas tínhamos uma subcongregação, e lá a gente entrava e orava ao Senhor, e saía de lá depois do círculo de oração. Entrava às 7 horas e saía de lá às 5 horas da tarde, 6 horas, depois terminava o círculo de oração. Orando e buscando ao Senhor. As irmãs chegavam, a gente estava lá, elas achavam, a gente dava uma voltinha lá, lavava o rosto, tal, voltava, orava ao Senhor e Deus abençoava. Ninguém sabia nem que a gente estava ali desde manhã. Depois nós autodenominamos um local de casinha. Casinha foi um local que nós abrimos um trabalho que hoje é um mega trabalho. Dentro de uma área de risco, nós íamos para lá, tínhamos o Berilo, que era companheiro também, mas ele não lembra bem do Berilo. E nós ali íamos para orar e fazer o trabalho do Senhor. Jesus batizava com o Espírito Santo, Jesus derramava graça, dali saíram pastores, e entre eles um grande homem de Deus chamado hoje pastor Anselmo. Pastor Anselmo, um homem altamente abençoado por Deus. Naquela época era jovem, logo em seguida casou, mas dedicava-se ao Senhor de tal forma que Deus o usava poderosamente, e ainda usa. Em um de seus trabalhos evangelísticos, ele orou e Jesus batizou de uma vez só 40 pessoas com o Espírito Santo. Diga intimidade. Nós temos que ser exemplo. A juventude tem que dar exemplo de buscar a Deus. Hoje as pessoas não querem mais partilhar do culto de ensinamento. Por quê? Porque culto de ensinamento é culto em que se puxa a orelha da pessoa que é crente para ela ser mais crente. E as pessoas não querem, por quê? Porque cobrar intimidade de quem não tem intimidade é feri-la. Mas cobrar intimidade de quem tem intimidade, ele dá glória a Deus e aleluia, porque ele diz, é isso que a igreja precisa. As pessoas precisam, porque ele já tem. Ele não vai se ferir porque ele já tem, ele quer mais.
E ele vai buscar mais. Para quê? Para estar mais próximo de Deus. Diga, tem alguém de olho em você. Tem alguém de olho no pastor. Tem alguém de olho no auxiliar. Tem alguém de olho no diácono. Tem alguém de olho no presbítero. E alguém já disse, pastor, os irmãos passam o tempo todo lá conversando na hora do culto. Eles dão um mau exemplo. Porque na hora do culto é a hora da adoração para estar glorificando a Deus. Se você sai para orar, diz, olha só, está orando a Deus, chego já lá. A modelação provém a base. A modelação, o modelo, provê a base para toda a igreja, todo líder, todo obreiro, que devem dar o exemplo de buscar a Deus, que devem dar o exemplo de adoradores, que devem dar o exemplo de seguidores de Jesus. O princípio número 1, Moisés deixa para a igreja e para as pessoas fazerem aquilo que ele vinha fazendo. E que eles têm que andar porque alguém está olhando para ele. A igreja, ela está sendo vista, diga alguém, está olhando para a igreja. Se a igreja é uma igreja que ora, as pessoas estão olhando, dizendo, olha, aquela igreja ali é uma igreja de oração. No dia que chega alguém atribulado, diz assim, procura o irmão Gonzaga, procura o pastor, vai lá na igreja. O senhor está atribulado? Vai lá na igreja. Vai lá. Tem sempre um irmão para orar por você. Tem sempre um irmão para orar por você. É isso que nós precisamos entender, que a igreja, ela está sendo vista. Se ela é uma igreja de oração, o povo vai dizer, ela é uma igreja de oração. Se ela é a igreja do barulho, todo mundo vai dizer, a igreja do barulho é ali, meu irmão, vai lá. Se a igreja é a igreja dos meninos, ela vai dizer, ali é a igreja da meninice. Se ela é uma igreja séria, todo mundo vai dizer, é uma igreja que busca a Deus, que ora a Deus, e tem muita gente séria lá. Você pode dar glória a Deus? Os crentes andam bem direitinho, se vestem bem direitinho. Pense num povo bonito, é os crentes. Rapaz, eu sinto até vontade de ir lá. Eu já senti vontade até de congregar com eles lá. Pense um povo que exala amor, carinho, recebe a gente bem. A gente se sente bem quando chega naquela igreja. O amor é sentido de longe. Moisés demonstrou essa verdade. Ontem eu pregava na congregação de Sítio Alegre sobre a unidade. A igreja não é uma facção de grupo contra grupo, de rivalidade, mas a igreja é para ser o local da unidade do Espírito Santo. Você pode dar glória a Deus? Você pode exaltar a Deus? Moisés vai demonstrar essa verdade. O povo observava Moisés enquanto ficava com Deus. Diga, o povo observava Moisés enquanto ele ficava com Deus. Demorou, alguma coisa está acontecendo.
Tem alguma coisa errada aí. Moisés ficava com Deus intercedendo no seu íntimo, diante de uma vida de comunhão pessoal. O obreiro precisa ter uma vida de comunhão pessoal com Deus. A liderança precisa ter uma vida de comunhão com Deus. Como é que você vai cobrar a oração se você não ora? Como é que você vai cobrar a leitura bíblica se você não lê? Como é que você vai cobrar dízimo se você não dizima? Como é que você vai cobrar fidelidade se você é infiel? E aqui eu não estou lhe falando de infidelidade financeira, eu estou falando de fidelidade espiritual. Eu estou falando de fidelidade de comunhão. Como é que você quer ter oportunidade para pregar, se você nem lê a Bíblia, lê? Se você não conhece a Bíblia, nem muito menos o Deus da Bíblia. Diga, alguém está olhando para você. Pastor, o negócio está ficando pesado. Jesus começou a ver a influência do farisaísmo no meio dos discípulos. E Jesus começou a botar sal na comida, a pregar um pouco mais pesado. Um grupo chegou para ele e disse: mestre, o discurso está duro, está pesado, tem pessoas saindo. Jesus disse: por acaso vocês querem ir com eles? Querem acompanhar eles? Para onde iremos nós se tu tens a palavra de vida eterna? Diga Jesus. Diga Jesus. Foi exemplo. E os discípulos disseram: nós não podemos nos afastar da vida, e muito menos da vida eterna. Nós não podemos nos afastar da água, e muito menos da água que sacia a sede. Nós não podemos se afastar do verbo, que é o verbo da vida. Para onde é que a gente vai? Se você deseja usufruir de um relacionamento pessoal com Deus, como Moisés usufruiu, deve praticar o que ele praticou. Deve praticar o que Moisés praticou. A igreja deve fazer o que Moisés fez. E o que foi, pastor? Orava. Pastor, mas a gente está orando. Ora mais. Moisés buscava a Deus intimamente. Mas pastor, isso eu faço. Faça mais. Se quer ver a coisa mudar, ela vai mudar. Agora ela não vai mudar se você influenciar negativamente. Porque tem pessoas que vivem uma vida de mediocridade. Elas são tão pobres de espírito, de tudo, que elas enfraquecem os outros. Quando a pessoa chega: rapaz, agora o negócio está ficando mais pesado, a mensagem era tão boa e agora está assim. Irmão, se tem alguma ferida aberta, deixa o sal sarar. Faça uma aliança de sal com o Senhor. Deixa o sal tratar a ferida, depois você vai achar é bom. Continua no teu lugar, na tua posição. Jeová é Jeová, Deus é Deus. Ele está no comando de tudo, a obra é dele, o trabalho é dele, o Espírito Santo é com ele. Vai lá, Deus vai trabalhar e vai agir. Dê glória a Deus.